Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Bom, chegamos aqui, nós estamos entrando no último vídeo. Nós vamos ler o capítulo 15 e o capítulo 16 do livro do Evangelho de Marcos. E vamos ver se pelo menos nesses dois capítulos que restam, nós vamos ler aqui o Cristo dando ordem, orientação para os discípulos e para os futuros discípulos, que somos nós, para ficarmos enfiados dentro de sinagoga, de templo, enfim, tudo aquilo que você já sabe, né? Só um detalhe, lembrando sempre que não é para tirar a sua fé da maneira que o teu pastor te ensinou, o teu líder religioso te ensinou a ler a Bíblia. Um pedacinho aqui, outro ali, outro acolá, e vai arrematando, vai remendando pano novo em pano velho, né? Vinho novo em odre velho, vai fazendo um remendo aqui e ali, né? Não é para tirar a fé disso não, você pode continuar acreditando da maneira que ele te ensinou. Eu aqui só estou apresentando aqueles que querem saber como eu vejo os evangelhos, tá certo? E para mim até agora, nada, nenhuma autorização, mas nem um resquício de que alguém tem que ficar frequentando esses lugares e fazendo essas coisas que não levam a lugar nenhum. Só leva a você botar a mão no bolso e tirar, mais nada. Vamos lá. Marcos capítulo 15, verso 1. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, olha os líderes religiosos aqui, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Qual foi a decisão que os líderes religiosos chegaram? Amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Uma salva de palmas para esses líderes religiosos, né? Não vá pensar que o teu líder é diferente desses não, tá? Não vá pensar não. É igualzinho. Se o Cristo aqui dos evangelhos aparecesse na porta deles pregando o que o Cristo vem pregando, iria chamar a polícia para mandar prender. Vamos lá. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente. Você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Verso 10. Sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregue a Jesus. Olha só. Então Pilatos faz uma pergunta para o povo lá, o que quer que faça. Por quê? Porque sabia que os líderes religiosos, por inveja, veja, inveja do Cristo, tinham feito aquilo. Verso 11. Mas os chefes dos sacerdotes, ou seja, os líderes religiosos, incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhe Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Eles quem? Os líderes religiosos junto com a multidão. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o, crucifica-o. Verso 15. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura. Depois fizeram uma coroa de espinhos e colocaram nele. E começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Verso 20. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz.
Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. Verso 24. E o crucificaram, dividindo as roupas dele. Tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça, dizendo: ora, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma maneira, da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, ou seja, os líderes religiosos, zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre e colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber e disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galiléia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ela para Jerusalém também estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, ao cair da tarde. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, um líder religioso que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Detalhe aqui, já falei no Evangelho de Mateus, vamos falar aqui no Evangelho de Marcos também. Nem todos os líderes religiosos, negam o verdadeiro Cristo. Se você dá uma peneirada aí, eu não estou falando dos líderes aí que precisa da membresia para continuar se sustentando. Estou falando desses de portinha de garagem, que tem a sua profissão, aí à noite vai lá, abre a porta e congrega lá meia dúzia de pessoas e tenta passar algo que ele aprendeu, Então tem alguns ainda que, como diz aqui o Evangelho, está perto do reino, José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou no sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Terminamos aqui o capítulo 15, E nada ainda, absolutamente nada de orientação ou autorização de ficar enfiado dentro desses lugares, Vamos lá, vamos para o último capítulo de Marcos. Quem sabe, lá no último capítulo, em algum verso, dá alguma visão para nós entendermos que o Cristo está falando para participar de todas essas coisas aí, Vamos lá. Marcos, capítulo 16, verso 1 diz assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá
para nós a pedra da entrada do sepulcro. Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês verão como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado, eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não creram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Vamos dar uma parada aqui. Então o Cristo está dizendo assim: vão pelo mundo e preguem a Torá ao mundo todo, para guardar sábado, não comer carne de porco, a mulher menstruada não pode sentar no local porque se considera imunda. É isso que ele pediu para que fosse pregado ao mundo todo em todas as eras? Não, isso mesmo, você está aprendendo. Ele pediu para pregar o quê? A solidariedade, o amor, a compaixão, a misericórdia, o amor, não é isso? Então o Cristo agora pede para o quê? Para saírem, né? Para pregarem. Verso 16: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse batizado aqui, irmãos, irmãs, amigos e amigas, você está vendo o cardzinho aí, né? Sobre o batismo. Assista, se você não assistiu ainda, você vai ver o que significa aquele que for batizado. Aquele que for inserido. Aquele que for inserido aonde? No Evangelho. Entendeu? Na doutrina do Cristo. Estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Adventistas do 7º dia. Quando é que o Cristo sentou à destra do Pai? Em 1844, está dizendo aqui. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi levado ao céu e assentou-se em 1844 à destra do Pai? Não. Assentou-se. Assentará? Verbo no presente. Imediatamente ele se assentou. Aonde? À destra do Pai, naquele exato momento. Não em 1844. Verso 20. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Então os discípulos aqui, vamos ler de novo? Então os discípulos entraram na sinagoga, no templo, na igreja, na denominação? Não, né? Eles saíram. É isso, meu querido. O Cristo não mandou, a gente vai ver isso depois, eu não vou entrar agora no detalhe. Então aqui, então os discípulos saíram, não entraram. Ok? Terminamos aqui então o livro de Marcos. Lamentavelmente, para aqueles que frequentam o templo e se autodenominam cristãos, olha, Mateus e Marcos não deu aval para estar numa mesma frase. Eu frequento o templo e sou cristão. Eu sou dizimista e sou cristão.
Eu faço parte do coral e sou cristão. Eu sou ofertante dentro da minha denominação e sou cristão. Eu sou adventista e sou cristão. Eu sou batista e sou cristão. Eu sou católico e sou cristão. Eu sou congregacionalista e sou cristão. Eu sou testemunha de Jeová e eu sou cristão. Eu sou qualquer denominação chamada cristã e sou cristão. Não se encaixa na mesma frase. Tá certo? Dá um like aí. Legal, é isso mesmo. Compartilhe o vídeo, acione o sino, né? Para que você possa receber o aviso quando eu começar o livro de Lucas. Tá certo? Um abraço e até lá.